O duro é que é difícil não tomar gol do Flamengo. Se o Fluminense tomar um gol do Flamengo, vai ter que fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Então, acho até que o Fluminense pode dificultar de novo o Flamengo, mas o título é difícil que ele consiga reverter. Então, o Flamengo deve ser campeão, mas pode ser um jogo difícil de novo, sim. Tem saldo de gols, né, Bruno? Tem saldo, né? Tem saldo. Se o Fluminense ganhar por 2 gols, o Fluminense é campeão. 2-0, o Fluminense é campeão. 2-0, o Fluminense é campeão. Mas, Vampeta, vou dizer uma coisa pra você, hein? Mesmo o Maracanã sem público, né? A diferença técnica é grande. Mas aí, Vamp, você sabe bem, né? Você já pegou o Corinthians jogando contra o Palmeiras, por exemplo, e o Corinthians tecnicamente inferior ao Palmeiras. Mas o jogo é tanta história, tanta rivalidade, tanta camisa, que na hora ali a coisa se iguala, né, Vampeta? Né? É clássico, mas lógico que o Flamengo leva vantagem, né? O Fluminense fez um belo jogo, um belo segundo tempo. Eu assisti o jogo, o Fluminense estava melhor quando teve aquele contra-ataque que o Egídio, que para mim eu acho que comeu mosca, falhou, né? Era só acompanhar o Gabigol, né? O Fluminense tem a possibilidade de poder ganhar o jogo e tentar levar para os pênaltis também, né? Eu acho muito difícil o Flamengo perder o título. O grande barato do jogo vai ser, né, se der Flamengo, que provavelmente tem a vantagem, né, de jogar até pelo empate, na quinta-feira pela manhã. Porque provavelmente eu acho que o Jesus, depois do jogo, ele vai embora, viu? Ele vai ficar com o título de campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e já vai. Independente, né, ele já tinha feito uma programação que depois do Carioca ele ia dar uma semana de folga para o grupo. Eu não sei se essa semana de folga vai ser dada, mas eu sei que na quinta-feira ele vai embora. Olha, o Fluminense já está engrossando, jogou muito bem domingo mesmo perdendo o jogo, jogou bem quando levou a decisão da Taça Rio para os pênaltis e por isso temos esses 2 jogos e o grande jogo de hoje à noite. O Fluminense está jogando quase tudo que pode. E ainda assim está em desvantagem. O Flamengo não está jogando tudo que pode, não jogou nas 2 últimas partidas, onde começou até sem Gerson e sem Everton Ribeiro, não podia contar com o Bruno Henrique, que hoje volta à equipe no lugar do suspenso de uma maneira bastante discutível, Gabriel Barbosa. O Flamengo não terá Rafinha na lateral direita, não terá o João Pedro, que era o João Pedro, não, meu Deus, fugiu o nome do lateral direito, o garoto João Lucas, que está com Covid. A opção Mateuzinho, de apenas 19 anos, o João Lucas também é jovem, é muito bom no apoio e mal na marcação, como todos os laterais brasileiros desde o século XII, e muito jovem. Pode haver uma adaptação, eventualmente Arão na direita, entra Thiago Maia, quem sabe Rodrigo Caio quebrando o galho pela zaga, pela lateral direita, e você colocando o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, enfim. Opções não faltam em qualidade e quantidade ao Jorge Jesus. E para esse Flamengo que não está jogando bem, porém ganhou e está com essa vantagem considerável. Entendo que o Flamengo vai ser campeão, bicampeão. Entendo que o Flamengo já está sofrendo mais do que se imaginava pela diferença abissal dele para Fluminense, para Botafogo, para Vasco, para qualquer equipe hoje no Brasil, umas mais, outras menos, e mesmo na América do Sul, onde é o bicampeão da Libertadores. Mas é Fla-Flu. É clássico e vice-versa, igual aos desiguais, a gente já viu nos outros 180 minutos. Para o Fluminense é uma autêntica decisão de torneio interplanetário por tudo aquilo que cerca, não só dentro, mas também fora de campo, e muito além de Nelson Rodrigues dos 40 minutos antes de nada. Então o Fluminense de novo deve jogar tudo e tem a volta do Ganso para o banco, mas enfim, é uma opção que não deve até nem muito ser utilizada para o Odair. É um jogo muito mais equilibrado do que eu imaginava, e tudo isso eu falei para que vai dar a lógica, deve dar Flamengo. E depois vamos ter a história do Jorge Jesus, que a gente vai falar na sequência, né? Sim. Vamos ficar no jogo nesse momento. E o Mauro falou sobre uma eventual vitória do Fluminense, até uma preocupação das autoridades sanitárias do Rio de Janeiro. No caso do Fluminense ganhar esse título, que seria uma grande surpresa, né? De ter aglomerado, de ter gente comemorando. Para o Flamengo, que vem de conquista de brasileiro, conquista de Libertadores, talvez a coisa seja um pouco mais tranquila, mas no caso de uma surpresa Fluminense, há um certo risco de termos realmente o torcedor do Fluminense saindo para a rua, comemorando, que seria uma vitória em cima de um rival tão tradicional. Márcio, você imagina que possamos ter alguma surpresa deste nível do Fluminense ganhando o título? Flávio, eu vou muito na linha do que disse o Mauro aí. O Fluminense está jogando mais do que a gente imaginava nessa volta, né?
o Flamengo menos do que a gente viu ano passado, mas mesmo assim a diferença é muito grande do que a gente acostumou a ver o Flamengo, e perto dos rivais o Flamengo tem muita opção, jogador de muita qualidade, né? Você disse que nós vamos falar daqui a pouco aí do Jorge Jesus, do que ele pode dar dentro de campo e do que ele anda dando fora de campo aí, né? Porque parece que a quarentena tá rendendo aí pro Portuga, né? Então, será que é por isso que ele bota a mão tanto nas costas aí durante os jogos? Que às vezes a TV mostra, ele tá sempre assim, né? Ó. Será que é por isso que... Deixa pra lá, né? O Ganso tá relacionado, hein? Então, como você mesmo fala, né, Flávio? É bom o Flamengo ficar de olho, que numa dessa o homem entra e com um lance genial aí. Se precisar de dinamismo no jogo, ele só botar o Ganso, é verdade. Agora, o que fizeram com o Gabigol no lance... Tudo bem que ele é marrento, a gente sabe que ele é meio perna, né? Ele gosta de encher um pouco o saco, né? A imagem mostra só um pouco o final da caminhada do Gabigol e a placa já tá levantada ali faz um tempinho, né? Ele deve ter voltado baixando meia, arrumando caneleira, do jeito Gabigol de ser que a gente já viu muito por aqui. Desculpa, não entendi, Mauro. O problema da expulsão do Gabigol é o que ele falou pro árbitro, porque você vê que o árbitro, inclusive, a gente não sabe, né, só as versões do Gabriel Barbosa e do árbitro, mas o árbitro, logo depois de alguma coisa, ele puxa rapidamente. Você não expulsa um jogador por gastar tempo, e não deram nem 30 segundos por isso, né? Tá demorando muito, você leva. Ele ouve alguma coisa do Gabriel Barbosa, ele expulsa. É mais por aquilo que ele falou do que o tempo, que nem acho que foi tão gasto assim. Eu acho que se fosse um jogador menos badalado, ele não teria expulsado. Eu acho que vou na linha do Márcio. Ele fala depois, né? Ô Flávio, ele fala depois, o Gabigol, né? Dá pra você fazer a leitura labial lá, o número tava errado, não tava errado. Desde a vez que dá pra ver ali que o número é o 9 que tá pra sair. Então, essa balela aí, ele é meio marrentinho, o Gabigol, mas também acho que ele pagou um pouco pela fama. O árbitro, nem sei se no susto ali, vou dar um cartão e tal, e aí viu, o cara já tem que ir pra rua mesmo, né? Então, é o cartão de susto, e tirou o cara da grande decisão do campeonato. Bom pro Fluminense, pro Flamengo é uma péssima ideia, e apesar que não tá jogando também tudo que pode o Gabigol, mas é um jogador que no lance pode fazer o que fez na jogada que acabou gerando um dos gols do Flamengo, mas é um cara que vai fazer muita falta. Mas eu acho que pode sim, Flávio, ter surpresa, porque o Flamengo não tá jogando aquela bola toda, não. Tem essa de provocação de um lado, provocação de outro, jogo a nervos à flor da pele. Então, você pode ter uma expulsão, de repente, num jogo como esse. Claro que é 90-10 num jogo como esse pela diferença técnica. Mas em uma surpresa como essa de expulsão de um lado, alguém fazer uma bobagem. O mais matusquela é o Gabigol, que poderia fazer isso, né? Logo de cara e ser expulso. Os outros são mais controlados. Mas, de repente, um cartão para alguém pode mudar o jogo. Então, esses 10% podem pesar sim, mas se eu tivesse 10 fichas aqui, é 9 para o Flamengo de ser campeão. Ô Zé Manuel, o Pedro, eu detesto frase feita, né? Mas tem aquela história da lei do ex, e realmente no domingo o Pedro entrou pelo lado esquerdo, pro lugar do Bruno Henrique, fez o gol, e hoje ele vai jogar na dele, no lugar do Gabigol. É outro tipo de jogador, mas é um baita jogador também. Eu gosto muito do Pedro. É difícil pro Fluminense. O Pedro é um grande finalizador. Mesmo jogando com o Gabigol sai um pouco mais, mas o Pedro também, ele disse que evoluiu muito com o Jorge Jesus. Até o Pedro, né, que não faz tanto tempo que chegou, disse que evoluiu, aprendeu com o Jorge Jesus e está se sentindo muito bem, está sentindo que está evoluindo. Ele é um grande finalizador, né? É um ótimo centroavante mesmo. Então, se o Fluminense não tem Fred, o Flamengo não tem Gabigol, é uma pena pro jogo em si, né? Pra decisão. Eu sempre lamento quando um jogador de destaque, um jogador desse nível, fica fora de uma partida decisiva, de uma final de campeonato. O ideal é que as equipes estivessem inteiras. Mas vamos então, já que o Fluminense não tem Fred, o Flamengo não tem Gabigol, e o Flamengo tem um grande elenco, e o Pedro tal, e o Bruno Henrique volta, né?
Então, eu acho que não diminui o poder ofensivo do Flamengo. O que eu quero ver é se vai ser o Flamengo dos 2 últimos jogos, um Flamengo menos intenso em relação ao melhor Flamengo do Jorge Jesus. Faz falta aquela marcação sob pressão. O Flamengo não está atacando a bola, não está marcando saída do adversário. Talvez seja uma questão física. Eu não estou acompanhando os treinamentos, eu não sei se o Jorge Jesus está implementando porque o Jorge Jesus trouxe aquela do futebol europeu de treinar com intensidade de jogo. Sim. Então, se o Flamengo está trabalhando assim, e nessa volta da pandemia, muito embora esteja há mais tempo do que o Fluminense, a impressão que dá é que chega no jogo meio cansado, né? Administrando fisicamente. O que eu vejo o Flamengo é assim. O Fluminense se surpreendeu mesmo de forma positiva, mas eu acho que dá pra gente botar muito mais na conta do que o Flamengo não tem jogado nessas partidas. É um Flamengo bem distante daquele Flamengo. Vamos dizer assim, é um Flamengo mais antes do Jorge Jesus. Né, que tinha um bom time, tinha um grande time, não todos esses jogadores, e não conseguia jogar o futebol que o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar. E agora, esse Flamengo dos últimos jogos, depois da volta aí da pandemia, ele está mais ou menos sendo aquele Flamengo sem o Jorge Jesus. Agora, em relação ao jogo de hoje, o Flamengo é muito favorito de novo, né? Mesmo jogando mal, dá para ganhar. E outra coisa, é a despedida do Jorge Jesus? Esse é o próximo tema. Então, isso aí impacta no jogo, daqui a pouco, se vazou, se os caras estão sentindo, sabe? Lá dentro o cara sente, né? O jogador sabe. Então, o jogador sabe. O cara pode dar um título de despedida. Eu acho que isso aí também vai pro jogo.